o sucessor na linhagem sacerdotal a apresentar sacrifício ao Senhor. João Batista também era filho de Isabel. Isabel era uma mulher estéril, era uma mulher que não podia gerar filho, mas Deus, com o teu sobrenatural, Ele entrou com providência e fez um milagre na vida de Isabel e de Zacarias. Como se não bastasse, a mãe de João Batista, Isabel, era estéril e eles já eram velhos de idade, ou seja, era mais do que impossível nascer João Batista. Aleluias. Mas quando Deus faz uma promessa na minha e na sua vida, Ele não olha a sua condição física, Ele não olha o seu estado emocional, Ele não olha a sua condição financeira, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Afinal, quem é o nosso Deus? O nosso Deus, Ele abre porta aonde não tem porta. O nosso Deus, Ele cura aonde os médicos não podem fazer nada. O nosso Deus prepara aquilo que nós não conseguimos fazer, porque Ele é poderoso e fiel para com a tua igreja. E não foi diferente na vida do servo do Senhor, João Batista. Então João Batista nasce, e ele, ao invés de exercer a sua função sacerdotal no templo, a Bíblia vai dizer que ele veste uma veste de camelo, de pele de camelo, e vai se alimentar com mel silvestre no deserto. Ou seja, o homem que era para receber como sucessor da linhagem sacerdotal toda a mordomia, todo o capricho, toda a mordomia daquela época, ele decide ir para o deserto, porque para exercer e para receber a promessa de Deus é necessário passar pelo deserto. E às vezes quando a gente passa pelo deserto, a gente pensa que é o diabo tentando. Não, nós precisamos entender que o processo de Deus vai requerer de nós uma fidelidade constante. Então nós precisamos analisar e olhar para o deserto não como uma situação de morte, mas uma situação de preparação do nosso Deus para aquilo que Ele tem de melhor para mim e para a sua vida. Então o profeta, o servo do Senhor, ele vai para o deserto. Mas no deserto, presbítero Otávio, ele não está chorando, ele não está reclamando, ele não está se vitimizando, ele não está passando uma crise de ansiedade, ele não está em depressão, mas ele está servindo ao Senhor. Eu vou te contar um segredo, irmão: a prova pode aumentar, a luta pode aumentar, as portas podem fechar, mas continue servindo ao Senhor com integridade e fidelidade, porque o segredo do crente é continuar firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Então esse homem começa a pregar no deserto, e milhares de pessoas começam a aceitar a pregação que João Batista estava pregando. Ele começava a batizar no deserto, ele começava a exercer a sua função no deserto, ele começou a adorar no deserto, ele começou a fazer a vontade de Deus. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus chega. Aleluia. E a gente precisa discernir quando Jesus está no negócio e quando Jesus não está no negócio. E Jesus chega, e Jesus agora fala: eu quero me batizar. E ele vai dizer: eu não sou digno. Mas João, ele teve a honra e o privilégio de batizar Jesus. Então esse homem começa a provar coisas sobrenaturais. Você percebe que você só consegue viver o sobrenatural de Deus se você estiver envolvido com Ele. Você percebe que você só vai conseguir desfrutar o sobrenatural de Deus quando você para de olhar para a sua circunstância ou para a sua situação e você passa a se entregar mais diante da presença de Deus. Você parou para entender que quanto mais o deserto vem, quanto mais se levanta as tempestades, mais você precisa discernir a presença de Deus na sua vida?
E às vezes nós nos fechamos e começamos a nos queixar, irmãos. O pastor não vem na minha casa, o irmão não me dá a paz do Senhor, as coisas não estão acontecendo, ninguém gosta de mim. Ei, aleluias, levanta a sua cabeça, sacode a poeira, porque tem um Deus que, aleluias, esquadrinha corações, vai em lugares que ninguém vai, e Ele permite a solidão na nossa vida. Você sabe por que Deus permite a solidão? Para que a gente possa depender mais dEle. E vai ter momentos na sua vida que os seus parentes não vão poder te ajudar, que o pastor não vai poder te ajudar, e vai ser só você e Deus. E se eu não discernir a presença de Cristo na minha vida, eu não vou entender que o deserto é para me preparar e me moldar, mas eu vou viver uma vida de murmuração na presença de Deus. Mas eu creio que o Senhor tem falado conosco nesta noite, e se de fato algo tem acontecido na sua vida que se enquadra naquilo que eu estou te falando, hoje tem libertação e renovo para a nossa alma, quem crê nessa palavra em nome de Jesus. Aleluias. Então João Batista começa a exercer a sua função com autoridade. Aquele homem estava com tanta trepidez, autoridade, que ele chega a dizer para os fariseus naquela época: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Então esse homem começa a carregar um poder sobrenatural de Deus, porque o diferencial do crente, irmãos, não estão nos talentos, não estão nos dons, mas sim, aleluias, no temor do Senhor, na fidelidade, na obediência à palavra de Deus. Quer autoridade, quer poder de Deus? Seja fiel a Deus em tudo. E isso está relacionado também, irmãos, a dízimos e ofertas. Tem gente que ora, que frequenta a escola dominical, mas não é fiel a Deus, né? Existe o fanatismo e o formalismo. O fanatismo é aquela pessoa que ora muito, que jejua muito, mas não obedece a palavra de Deus. O formalismo é aquela pessoa que lê muito, teólogo, intelectual, mas não está sujeito à obediência, mas que não busca o Senhor em consagração, em oração, e ele passa a se tornar um formalismo. É por isso que a palavra do Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Se eu tiver graça, se ser espiritual demais, eu vou ser manco. Se eu ser apenas intelectual demais, eu vou ser manco. Mas quando eu sirvo o Senhor por completo, obediente na tua palavra, nas orações, me preparo espiritualmente, aí sim há poder de Deus na vida do crente. Aleluias. Então esse homem, irmãos, começa a ter uma autoridade sobrenatural. Só que agora que eu começo a pregar, esse texto que nós acabamos de ler, João Batista é preso, ou seja, ele está passando por um período, por uma circunstância que estava machucando o seu coração. Aquele homem prega tanto com uma autoridade que ele decide confrontar Herodes, um dos governantes daquela época. Antipas, o Herodes, que era o que predominava naquela província, ele tinha se casado com Herodias, a mulher de um dos Herodes da época, que era Filipe. Então Herodes, o Antipa, estava praticando o adultério, estava praticando o mato que não condizia ao que o povo judeu cria naquela época. Então João Batista, em Marcos capítulo 6:17, ele vai dizer para o rei daquela época, para o Herodes: não é lícito ter a mulher do seu irmão. Então ele confronta aquele homem, e quando ele confronta aquele homem, ele é preso e vai para a prisão. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos deixar de pregar a verdade.
Aleluias. Prega o evangelho dentro e fora de tempo. Se Deus te colocou para falar a verdade, fala com autoridade. Mesmo que você perca, mesmo que você deixe também, aleluias, de fazer amizade, prega o evangelho com autoridade, porque assim você estará fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente entra em situação e a gente fica com receio de falar, principalmente a gente que está na liderança, né, pastor? A gente pensa, a gente ora, porque a gente sabe o peso que tem uma orientação, mas às vezes a gente fala e as pessoas ficam tristes, não gostam, mas a gente tem que falar, aleluias, porque você é um profeta da casa de Deus, você tem um chamado na casa de Deus, mas é lógico que nós temos que ter sabedoria. Tem coisa que é para passar para o pastor, né, pastor? Tem coisa que nós não podemos falar para o cara. Então, se você teve uma visão de Deus, dependendo daquilo que você viu, passe para o seu pastor, e ele vai estar orando para que a obra de Deus possa crescer, aleluia, sem escândalo, mas com sabedoria, e todo o povo de Deus vai sendo edificado para a glória de Deus. Então ele prega contra o sistema daquela época, e por ele pregar contra Herodes, ele acaba sendo preso na prisão. E quando ele chega na prisão, João Batista, ele chama 2 dos seus discípulos e diz: ora, vão até Jesus e pergunta se de fato ele era o Cristo que havia de vir. Ora, a circunstância fez com que no coração de João Batista viesse trazer dúvidas. Mas como? Um homem de Deus, que participou de coisas sobrenaturais, um homem de Deus que foi chamado, que tinha milhares de seguidores, um homem de Deus que foi chamado e escolhido por Deus, estava passando por um período de fé abalada. E eu achei muito interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque João Batista, ele pede para os seus discípulos irem até Jesus. Agora você imagina, aqueles homens aprenderam com João. Para analisar comigo. Se fosse eu ia pensar: uai, esse cara ensinou para nós que Jesus era o Cristo e agora tá desse jeito? Esse cara que pregou para nós o tempo todo que o Cristo ia vir, que Jesus era vir, e agora está desse jeito? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala dentro de casa. Talvez aquilo que João falou poderia afastar aqueles 2 discípulos. Talvez se João tivesse falado aquilo com pessoas que não tinham uma fé firmada no Senhor, aquelas pessoas iam se desviar. E às vezes a gente que está há muito tempo na obra de Deus, a gente vê comportamento de pessoas que a gente ora e pede direção, mas Deus vai acabando nos falando e nos mostrando que o comportamento daquelas pessoas é de coisas que os pais falaram para ela. Aleluias. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala dentro de casa, principalmente da obra de Deus, porque aquilo pode gerar algo no coração do seu filho, e você vai precisar lidar com aquilo para o resto da sua vida. Então, se você viu algo que você não gostou, ore a Deus. Se você viu algo que você não concordou, ore a Deus e abraça a ideia, porque, aleluias, é assim que o reino de Deus cresce, é assim que o povo de Deus cresce, é assim que o povo de Deus marcha, é assim que o povo de Deus cresce na presença de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que esses discípulos, agora que João pede para eles irem até Jesus, eles vão até Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no versículo de número 7, e partindo eles, Jesus começou, versículo de número 2, e João, ouvindo no cárcere os feitos de Cristo, enviou os 2 discípulos a dizer: é tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ou seja, trouxe dúvida, a fé ficou abalada. E Jesus respondeu e disse: ide e anunciam a João as coisas que ouves e vedes.
O interessante aqui, irmãos, é que esses dois discípulos ouviam quem era Jesus, mas não viram. João dizia quem Jesus era, João pregava quem Jesus era. Só que agora, no momento que eles vão até Jesus, eles não passam apenas a ouvir, mas eles passam a ver. Quantos querem ver o sobrenatural de Deus? Aleluia. Chega, né, irmão, de ficar ouvindo testemunho. Está na hora de você contar o seu testemunho para a glória de Deus. Alabacatarabassai. Às vezes Deus requer de nós, irmãos, experiências com Deus. Esses homens agora começam a viver experiências que eles nunca tinham vivido. E isso me chama a atenção, porque a forma com que você reage com aquilo que você ouve pode mudar você tanto para pior ou quanto para melhor. Esses homens poderiam ter afastado da fé, mas eles cresceram na presença de Deus. Aleluias. Isso é forte, irmão. Eles recebem uma notícia triste, mas agora eles firmaram na fé e começaram a desfrutar o sobrenatural. Quantos querem desfrutar o sobrenatural de Deus? Então não olha para a direita, não olha para a esquerda. Deus tem falado com você nesta noite, aleluias. Foi cantado nesta noite sobre a chama. Não deixe a chama do seu coração se apagar, não deixe a sua fé se abalar. Continue firme na presença do Senhor. Ah, presbítero Francisco, está difícil, ora mais. Ah, presbítero Francisco, está difícil, jejua mais, busca mais a presença do Senhor. Não deixe as más notícias entristecer e abalar a sua fé nesta noite. E agora eles começam a desfrutar o sobrenatural de Deus. Eles começam a conviver com Jesus. Eles começam a entender mais quem Jesus era. Será que você entende o que está no coração de Deus para a sua vida? Às vezes a gente pede e Deus não quer dar. Às vezes a gente entra na casa do Senhor por interesse. Quando tudo começa a apertar, a gente busca a Deus, mas Deus não quer que você busque Ele desse jeito. Você precisa entender quem é Cristo na sua vida. E quando você passa a entender quem é Cristo na sua vida, você não se preocupa com aquilo que está fora, mas sim com aquilo que está dentro. Esses dias eu tive uma revelação forte do Senhor, presbítero Otávio. Você sabe por que Deus faz questão de falar que a rua que nós vamos pisar no céu é a rua de ouro? Sabe por quê? Porque aqui nessa terra a gente gasta tempo, a gente gasta a nossa vida para tentar conseguir riqueza, para tentar conseguir dinheiro. Mas quando a gente chegar no céu, o dinheiro vai ser tão inútil, o valor vai ser tão pequeno que nós vamos pisar nele. Esse é o contexto que Deus está falando quando ele disse que o céu vai ser ruas de ouro. Porque a gente está tão ligado nas coisas da terra que nós esquecemos o tamanho do nosso Deus, quem é o nosso Deus, e a gente se prende tanto a essas coisas e deixamos com que essas coisas enfraqueçam a nossa fé. Eu volto a dizer para você, você vai pisar em ruas de ouro, irmão. Aleluias. Você não conquistou a casa que você queria, o trabalho que você queria, mas no céu tem algo a mais para você. Você vai ver Ele como Ele é, você vai desfrutar dEle como Ele é, e não há promessa maior do que isso para o crente, irmão. Imagina, a gente fica 8 horas trabalhando para ganhar um salário, para ganhar um salário mínimo. A gente acorda cedo, a gente gasta tempo, e às vezes na casa do Senhor a gente não consegue chegar no horário, pastor. E a gente ganha um salário mínimo e faz o melhor. E aí no céu a gente vai ganhar mais do que um salário mínimo. A gente vai viver em riquezas abundantes, a gente vai viver com o próprio Criador. E às vezes nós não fazemos o esforço que a nossa alma merece ou que a nossa alma precisa. Você parou para analisar isso? Isso me chamou atenção. Eu falei, agora eu entendi porque João viu, teve aquela revelação e disse que nós vamos pisar em ruas de ouro. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Enquanto você olhar para a terra,
você não vai perceber o que Cristo está fazendo na sua vida. Enquanto você ficar com as suas emoções presas na terra, você vai perder a convicção de quem é Cristo. E era o que estava acontecendo com João. Quando ele parou de olhar para Cristo, a fé dele começou a ficar abalada. E é compreensível, porque um cara que estava preso, olha a nossa situação para a situação de João. Um cara que estava preso, confrontou Herodes da época. E naquela época, se você fosse preso, era 90% de chance de você morrer. Então era compreensível o estado emocional dele, abalado. Era compreensível o estado dele, mas às vezes, irmãos, a gente joga a nossa fé fora porque a gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Você parou para analisar? Às vezes nós trocamos a nossa fé porque nós não conseguimos aquilo que nós queríamos. E João aqui, ele estava abalado por algo maior. O interessante é que não depende do tamanho da circunstância. Ou você tem uma fé firme no Senhor, ou você não tem. Ou você confia no Senhor, ou você não confia. Não tem meio termo. A Bíblia diz que no morno vomitar-te-ei. Deus passa mal no morno, irmão. Mas eu vou dizer para você nesta noite: se ainda tem fé no seu coração, se ainda tem uma chama acesa, é o suficiente para que o Senhor possa aumentar essa chama. Aleluias. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer nesta noite: aleluias, busque mais a minha presença, jejue mais, ore mais, medite mais a minha palavra, porque eu tenho o poder de Deus para a sua vida. Ele tem poder para a sua vida. Isso é forte, irmão. O que tem tirado o seu foco? O que tem turbado o seu coração? Talvez é problema na família, é um filho que está desviado, é um filho que está nas drogas, é um casamento que está sendo dilacerado. O que tem tirado o seu foco nesta noite? Entregue no altar do Senhor. Hoje é dia de renovo para a sua vida. Você entende que o processo que João passou, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Agora vem a cereja do bolo, pastor. Aqueles homens vão até João cheio do poder de Deus. Eu começo a imaginar aqueles homens dando a notícia para João: é ele, João. Eu vi, eu experimentei. Eu começo a imaginar aqueles homens chegando até João. João, ele curou. João, ele ressuscitou. Era verdade o que você falava, João. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Deus não usa só o pastor, não. Deus quer usar você também. Aleluia. Deus não usa só líder, só o líder do departamento, não. Deus quer usar você também, irmão. Você agora começa a entender. Os homens que foram discipulados por João começam a ser usados por Deus para renovar a vida de João. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Abra o seu coração, meu irmão. O seu filho está sendo usado por Deus e você não escuta ele. O seu vizinho está sendo usado por Deus e você não escuta ele. O seu pastor está sendo usado por Deus e você endurece o seu coração. Mas nesta noite, aleluia, Deus está trazendo algo ao nosso coração. Aleluias. E Jesus disse para ele: olha, anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem. Fala para ele, irmão:
Eu quero ver o que o pastor viu. Eu quero experimentar o que o presbítero Otávio experimentou. Eu quero sentir o que o presbítero irmão Francisco sentiu. Isso, nós temos o poder de conectar você com Deus. Mas, irmãos, ligar na quem vai pagar a conta de luz para a energia manter acesa é você. É você que tem a responsabilidade de manter essa chama acesa, de manter o chamado ativo. Eu começo a imaginar aqueles homens cheios do poder de Deus. João, nós estamos orando por você. Ele curou o cego. Nós vimos, João. Fique em paz, João. Fique em paz, meu irmão. Tudo que você me ensinou é verdade. Oh, aleluia. Irmão, o pastor sente fraquezas também, irmãos. Os presbíteros aqui são seres humanos também. Não existe mulher maravilha, não existe super-homem. Talvez você que afastou da casa do Senhor acha, acabou. Não acabou não, meu irmão. Não acabou para João, vai acabar para você. Alabacatarabaceia. Aleluias. Ainda tem uma chama acesa no seu coração. Faça dessa pequena, coloca lenha nesta chama, coloca lenha nesse fogo, porque ainda tem lenha para queimar. Deus está renovando o crente aqui nesta noite. Você que não falava em línguas, fala: Senhor, eu quero fazer de novo. Você que parou na obra de Deus, fala: Senhor, eu quero voltar a fazer. Aleluias. Essa mensagem é muito forte, irmão. Essa mensagem me renovou. Como é que está o seu estado nesta noite? Como é que está a sua vida espiritual nesta noite? Seja verdade com Ele, Ele está te ouvindo. Como é que está as suas orações? Como é que está o seu serviço diante de Deus? Como é que está a sua fidelidade diante de Deus? Por mais que esteja ruim, ainda há tempo na presença de Deus. Tarabacatarabassai. O interessante, e partindo eles, começou a dizer Jesus a respeito de João: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que foste ver? O homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente nas casas, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu, e muito mais. E eu digo, muito mais do que profeta. Olha que coisa interessante. Quando um homem cai, a maioria das pessoas, ou parte das pessoas, tem o costume de julgar. Não vou dizer a maioria, porque senão eu estaria pecando, mas algumas pessoas julgam. Fulano caiu, fulano escorregou. Mas ore, irmãos. Às vezes eu vejo no Instagram crente curtindo ou compartilhando erros de crente, achando que aquilo ali vai contribuir para o reino. Mas o interessante é que Jesus aqui, Ele não rebaixou João. Você parou para analisar? Ele não desprezou João. Ele diz: em verdade eu vos digo, versículo 11, que entre os que nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João. Eu quero dizer para a sua vida, irmão, ainda não acabou. Por mais que a sociedade não te olhe do jeito que Cristo olha, mas o importante é a forma que Deus olha para a gente. Ele vai dizer para Samuel: Samuel, você olha o que está de fora, você olha o exterior, mas eu vejo o coração.
Um monte de homem ali apto para ser rei, tinha um porte físico, tinha dom, tinha características de rei, tinha talento para ser rei, mas Deus escolheu Davi, sabendo que Davi ia cometer os dois piores pecados, que é o homicídio e o adultério. Mas Deus escolheu Davi porque sabia que no coração de Davi havia arrependimento. Enquanto houver arrependimento no seu coração, ainda há chance. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Se você falhou, tenha humildade para reconhecer, tenha humildade para pedir perdão, tenha humildade para ouvir. Existem momentos, irmãos, que nós só temos que ouvir, sendo certo ou errado. Eu estou certo ou errado? Eu estou no momento de ouvir. E quando nós entendemos o nosso momento, a gente recebe a cura que nós precisamos. Então João ouviu, e nós precisamos muitas das vezes ouvir. Então Jesus não olha como o homem vê. Então eu não sei qual é o seu estado nesta noite. Deleta. Vamos começar do zero a partir de hoje. Receba o renovo de Deus. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu fiz esse rodeio todo, irmãos, para dizer para você que o chamado ainda está de pé. Eu fiz esse rodeio todo, trouxe esse estudo todo, fui para lá, fui para cá. Graças a Deus eu tive tempo para você entender que se a chama ainda estiver acesa, está na hora de botar a lenha para queimar. Alabacatarabaçá. A Lana pode louvar? Está na hora de botar a lenha para queimar. Isso não é responsabilidade do pastor, isso não é responsabilidade do pregador, porque quem faz o culto é você. Está na hora de botar a lenha para queimar. Ouça o que o Senhor... Você sabe o que o Senhor te pediu, você sabe o que o Senhor falou para você fazer. Aleluia. Bote a lenha para queimar, porque Deus tem algo grande na sua vida. Abra o seu coração nesta noite. Aleluia. Ninguém pode fazer por você, mas Ele pode. Aleluia. É só você e Ele, meu irmão, minha irmã. Não tenha vergonha de chorar na presença dEle, de dizer para Ele o que você precisa. Confesse as suas mazelas a Ele, confesse os seus pecados a Ele, diga a verdade, seja sincero para Ele, porque só dessa forma vai haver libertação e renovo para sua alma. Faz de novo.
jovens, em nome de Jesus. Vamos interceder pelos nossos jovens. Aleluias. Glória a Deus. Deus vai dar esses jovens para vários João Batistas. Aleluia. Você crê que Deus vai te usar para pessoas grandes? Você crê que Deus vai te usar em lugares onde pessoas não deram nada por vocês, mas Deus vai colocar vocês em lugares que vocês menos esperavam, como profeta? Aleluia. Recebam nesta noite, Senhor meu Deus, no nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, nós cremos em meio a uma fraqueza espiritual na sociedade. Ó Deus, nós sabemos que as bandejas para os jovens são grandes e não é fácil, mas nós cremos que o Senhor vai blindar essa geração. Nós cremos que o Senhor vai blindar esses jovens. Eu peço, Senhor, que venha tocar, ó Deus, no nome de Jesus. Venha tocar, ó Pai, na alma, venha tocar no coração. Venha ungí-los, ó Deus, para que eles possam ser o diferencial aonde eles estiverem, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, derrama dons, talentos, para que a sua igreja, a tua obra, ela possa ser edificada, ela possa ser fortalecida. Ó Deus amado, muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós estamos aqui fazendo menção ao nome do Senhor, e nós profetizamos, ó Pai, sobre esses jovens, que eles, ó Pai amado, vão ser ferramenta para que outras pessoas venham aumentar a sua chama, seja no louvor, seja na palavra, seja no testemunho. Usa para a glória do teu nome, ó Pai. Nós te pedimos nesta noite, Deus, vai tirando, vai quebrando todo embaraço, todo pecado, tudo aquilo que seja pedra de tropeço, tudo aquilo que seja pedra, Senhor, para tirar os servos do centro da tua vontade. Nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha derramar da tua glória, da tua graça sobre a vida deles, ó Pai, usando para a glória do teu nome, usando no instrumento, usando na palavra, usando no departamento, usando nos lares, nos colégios, no trabalho, que tudo seja para a honra e glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, antes de encerrar, tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Alguém que quer refazer essa aliança, que quer renovar essa aliança? Os jovens podem voltar para o lugar em nome de Jesus. Você que estava ou que está na situação de João Batista, passando por um momento que ali era João Batista e Deus, não tinha ninguém que pudesse fazer nada por ele. Ali ele estava passando problemas emocionais, problemas, tudo quanto é tipo de problema, mas eu creio que ele foi renovado. E nesta noite tem alguém que quer retornar para Jesus, que quer renovar a sua aliança com Cristo. O que você sentiu nesta noite não foi arrepio, foi a presença de Deus te tocando. Aleluias. Quem você ouviu aqui não foi um ator, foi um servo de Deus que é falho, que é pecador, mas que o Senhor tem sustentado na graça do Espírito Santo. Então não perca a oportunidade. Se tem alguém para Jesus, levante sua mão, que a igreja inteira, não sou eu, a igreja vai orar pela sua vida. Tem alguém para Cristo? Levante sua mão em nome de Jesus. Se não tem, que Deus conceda uma oportunidade, e eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos me perdoem a hora aí, mas seja abençoado pelo poder de Deus por esta palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Eu quero aqui estar agradecendo, irmãos, a todos que vieram nessa noite, nossos irmãos que estão nos visitando, meu padrinho, Chicão. Não vou falar Tayu não, que eu só chamo Chicão. Todo mundo quer com o Chicão. Amém? Que Deus abençoe. Nossa irmã Ruth, nossa irmã Emília. Amém? Louvado seja Deus. Taila, Deus abençoe a vida da Taila. Nossa irmã Claudineia, nossa irmã Ingrid. Cadê a Laurinha? Laurinha, nossa irmã Lana, presbítero Francisco. Amém? Muito obrigado, irmãos, pela ajuda dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Quando eu soube que não ia ter
culto na sede, falei, vou convidar, amém? Que Deus esteja assim abençoando nosso irmão Renan. Deus te abençoe, Renan, a você, sua família, e a obra conta com você, amém? Leva esse culto no seu coração nessa noite, tudo que foi falado para você nessa noite, eu tenho certeza que Deus ele falou poderosamente ao seu coração, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, quarta-feira nós temos a partir das 19 horas oração e estudo bíblico. Mais uma vez nós vamos estudar a revista da Escola Dominical, lição de número 5, amém? Em nome de Jesus, tanto os adultos quanto os adolescentes, amém? Sexta-feira, a partir das 19h15, nós temos o nosso culto do círculo de oração, amém? Em nome de Jesus. A irmã Esté vai estar ministrando a palavra do Senhor, o presbítero geral dirigindo o culto, em nome de Jesus, amém? Domingo pela manhã, 8h30, consagração, 9 horas escola dominical e à noite é culto do Jardim Celeste, amém? Em nome de Jesus. Antes de terminar, irmãos, nós queremos passar uma lembrança aqui para os nossos irmãos que vieram nos ajudar. Eu convido aqui à frente o presbítero Francisco, nossa irmã Alana e nossa irmã Claudineia. Vitória, vem cá. Mamília, vem cá também para ajudar a entregar. E o obreiro Eric, amém? O obreiro Eric vai entregar para o nosso irmão Francisco uma lembrança, amém? A Vitória para a nossa irmã Claudineia, para a nossa irmã Alana. Miriam para a nossa irmã Claudineia e a nossa, amém? É uma lembrança em agradecimento pela ajuda dos irmãos, que Deus possa estar retribuindo, amém? De uma forma muito especial. Sempre agradeço, né? Sempre os irmãos estão dispostos a nos ajudar e isso é gratificante, amém? Que Deus abençoe poderosamente, amém? Em nome de Jesus. E assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. A irmã Flavinha vai tirar uma foto aí dos irmãos, bem bonita aí, amém? Fica do lado do Francisco aí, ó, tirar uma foto aí. E eu passo para o nosso pastor em nome de Jesus, amém? Tem alguém fazendo aniversário essa semana? Não tem ninguém? Quem? O César. Nós vamos estar orando pelo obreiro César, amém? Vem cá à frente, vou estar orando por você. Assim chegamos ao término do culto desta noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos que vieram. Agradecemos de coração em nome do Senhor Jesus. E vamos estar orando para o obreiro César, completando 16 anos. Amém? Quantos quer parabenizar nosso obreiro irmão César? Amém, irmãos? Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Agradeço o Otávio, o presbítero Otávio já agradeceu a todos, mas esse agradecimento também foi em meu nome e de toda a igreja em nome de Jesus. Amado Deus, Pai de nosso... Também? Ô glória! Um terço e outro segunda. Ô Jesus amado, hein? Ei, o telinha vai, olha. Aleluia, vem cá a esposa também, fica do lado aqui da esposa aqui, em nome do Senhor Jesus. Que maravilha, Jesus. Graças a Deus. Vamos estar orando, irmão, pedindo Deus as bênçãos. A Laurinha hoje não cantou, mas isso aí vai ficar devendo, né, irmã Laurinha? Saudade de ver sua voz também, em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Vamos estar orando, irmão. Que Deus abençoe também nosso irmão César, a nossa irmã Cida, que tem sido bênção aqui também nesta obra, nosso irmão Luciano. Qualquer coisa pode falar no ouvido dos irmãos aí amanhã e pode. Amém? Eis-me aqui. Glória a Deus. Oramos, irmãos. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, por este culto que o Senhor nos permitiu que nós estivéssemos aqui, Senhor, cultuando o teu santo e maravilhoso nome. Queremos, ó Deus, agradecer pelos irmãos que vieram cooperar conosco, Senhor, nos ajudando nesta obra, Pai,
e que possamos prosseguirmos, ó Deus, com um propósito, Senhor, de estarmos adorando, glorificando e exaltando o Teu nome. Agora diante de Ti, Senhor, estão os Teus filhos, o obreiro César, que Deus tem concedido mais um ano de vida no decorrer dessa semana, na próxima terça-feira, Senhor. Que o Senhor dê saúde ao Teu filho, dando ele, Senhor, prosperidade, não somente material, mas também espiritual, ó Pai, e que o Senhor conceda muitos e muitos anos de vida na Tua presença. Oramos pela Tua filha, nossa irmã Cida, Senhor, que vai estar completando mais um ano de vida no dia de amanhã, Senhor. Que o Senhor derrama a bênção, a graça, iluminando os passos da Tua serva, meu Senhor amado. Queremos pedir para o Teu esposo, nosso irmão Luciano, Senhor, ó Pai amado, que o Senhor possa derramar a bênção, a graça pela Tua misericórdia, Senhor. E agora nos despede em paz para os nossos lares, nos dando a noite de bênção, uma noite de vitória na Tua presença. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. E que Teus filhos que fizeram aniversário, Senhor, se quiser convidar a igreja, nós estaremos juntos, regozijante, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Todos dizem? Quando falamos amém, nós estamos falando assim: seja o convite feito para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Receba a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Meus parabéns aqui, César. Que Deus abençoe, dê muitos anos de vida na presença do Senhor. E Mancini, meus parabéns, que Deus abençoe em nome de Jesus. E agradeço ao presbítero que trouxe da parte de Deus essa mensagem poderosa da parte do Senhor. Nossa irmã Alana está sempre nos ajudando, a irmã Claudiné também sempre nos ajudando aqui, graças a Deus. Envio um abração para o nosso irmão pastor Sérgio também ali, em nome de Jesus. E a mamãe Ruth, que Deus abençoe, irmão Tail também, a nossa irmã Emília, a nossa irmã Thalia, que cantou um hino bonito também aqui nesta noite, né? Graças a Deus. Domingo, oh glória, amém, Jesus, graças a Deus. Deixa Deus usar. A esposa do presbítero Francisco estará ministrando a palavra aqui no domingo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Receba, e agora vai dar para cantar no domingo, então, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Receba a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus, com o pastor, nosso irmão Altaci. Amém, igreja? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todo o povo de Deus que crê e aguarda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Digam amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.